Bom, eu vou continuar falando sobre o tema identidade nesse vídeo aqui. Na verdade, vai ser uma série de vídeos aí no canal onde nós vamos falar desse tema aqui, porque é o seguinte: identidade é o que está prendendo, né, bloqueando a vida de muitos cristãos, cara, de 90% dos cristãos, eu acredito. Tá? Por quê? Porque os cristãos não sabem quem eles são. E eu quero te explicar nesse vídeo aqui, eu não vou tratar assim simploriamente de identidade. Já existe um outro vídeo onde eu falei sobre a sua identidade em Cristo, tá? Eu vou deixar o cardzinho aqui se você quiser assistir ele depois. Mas esse vídeo aqui é sobre... Eu vou te explicar por que é que Satanás ele fica constantemente querendo atacar a sua identidade em Cristo. Na verdade, talvez essa é a única coisa que Satanás queira de fato destruir, porque é a única que vai realmente surtir algum efeito sobre os cristãos, tá? Se você não sabe, cara, Satanás ele está desde o Éden tentando destruir a identidade dos filhos de Deus, a identidade dos cristãos, tá? Isso começou lá no Éden com o pecado original, tá? Eu vou te explicar isso e essa é a razão do porquê Satanás bate tão pesado em cima dessa tecla e ele tenta colocar dúvidas e falta de fé na cabeça dos cristãos para que eles não compreendam este ponto da identidade. Por quê? Porque se um cristão entender a identidade dele, ele vai começar a agir segundo essa identidade, segundo quem ele é. E aí, Satanás não tem mais como barrar esse movimento, tá? E eu vou te explicar o porquê. Fica aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí para eu não falar mais disso no vídeo. Dá o like, partiu chacoalhar o planeta Terra e virar o mundo de alguém de cabeça para cima, tá? Essas duas frases aqui são ícones aqui do canal, que é a nossa missão. Então, faz isso aí, dá o like, compartilha, manda no zap do seu amigo. Vamos lá. Por que Satanás quer atacar tanto isso e por que ele vem atacando isso desde o Éden? Presta atenção. Por que Satanás caiu do céu? Por que ele foi expulso do céu? A Bíblia fala que subiu ao coração, subiu ao coração dele, né, o desejo de ser o quê? De ser como Deus. Este foi o pecado, o famoso pecado de amplo comércio, né? Enfim, é complicado explicar um pouco isso aqui e de entender também, mas basicamente Satanás quis ser como Deus, né? Ele quis se assentar no trono e quis ser como Deus. Até a frase que ele usa é: sejamos nós como Deus, quando ele vai, enfim, intentar, né, contra o próprio Deus. Então o pecado de Satanás foi querer ser como Deus, quando ele não tinha sido feito para ocupar essa posição. Agora deixa eu te dar um insight aí, que talvez você ainda não pegou essa chave. Qual que é a primeira coisa que diz Deus a respeito, que Deus diz a respeito do homem lá no Éden, em Gênesis, quando vai criar o homem? A primeira coisa que Deus fala é: façamos o homem o quê? A nossa imagem, conforme o quê? A nossa semelhança. Basicamente, o que Deus está falando é: vamos fazer o homem parecido com a gente. Vamos fazer o homem como a gente, tá? E é por isso que Satanás, lá no Éden, já ataca a identidade de Eva. Ele fala assim: Eva, Deus não quer que você coma o fruto porque ele não quer que vocês sejam como ele. É isso que Satanás fala lá no Éden, a serpente, para enganar Eva. Ele já atacou aonde? O ponto da identidade. Por quê? Porque Deus estava fazendo do homem naquele momento exatamente aquilo que Satanás queria ser no céu. Alguém como Deus. Tá? Se você não sabe, o homem é a imagem e semelhança de Deus na terra. E Satanás queria ser exatamente isso no céu. No entanto, ele foi expulso do céu e foi lançado na onde? Na terra. Então, ele vem para a terra e aí Deus cria aqui na terra um ser que a primeira coisa que Deus diz a respeito desse ser é: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Essa é a sua identidade. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é como Deus aqui na terra, tá? E é por isso que Satanás quer atacar isso de todo jeito. Eu vou te dizer como ele vem atacando isso ao longo de muitos anos aí na igreja, tá? É sempre, presta atenção, é sempre a mesma
técnica. Por quê? Porque Provérbios fala, não tem nada novo debaixo do céu, todas as coisas se repetem de tempos em tempos, né? Então, Satanás não tem estratégia nova, ele tem novas formas de executar a mesma coisa, tá? De acordo com as mudanças do mundo, né? Ele precisa adaptar a sua tecnologia, entre aspas, para executar esse plano, mas o plano sempre foi o mesmo, corromper a identidade dos filhos. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Por que Satanás tem que atacar isso? Presta atenção. Satanás, existem três coisas sobre o homem. Existe o passado, existe o presente, existe o futuro, certo? Se você é um cristão, você sabe que no passado você era refém dos seus pecados e ia ser condenado por causa da culpa dos seus pecados. Então, Satanás, ele tinha o poder de te levar a pecar e aí, pecando, você estaria culpado diante de Deus e Deus teria que te condenar assim como condenou Satanás. Né? Esse era o seu passado. Mas aí veio Cristo, e Cristo fez o quê? Cristo te libertou da culpa desse pecado e pagou esse preço diante de Deus. Então, né, é aquela pergunta que Paulo faz, né? Onde está, inferno, o seu aguilhão? Né? Onde é que está aquilo que você usava para perfurar os cristãos? Não existe mais, porque a culpa Jesus tirou, né? Então, a culpa do pecado ela não existe mais para o cristão. O cristão não pode mais ir para o inferno. Satanás não tem como levar mais o cristão para o inferno por meio do pecado, porque Jesus pagou o preço. Agora, eu te digo, Satanás não tem mais como agir no seu passado com relação ao pecado para te levar para o inferno por causa dos seus pecados, porque Jesus já pagou o preço por aquele passado que não você vai haver pecados novos, né? Mas no passado Jesus já pagou o preço por aqueles pecados, né? E o verdadeiro cristão ele não pode mais ser levado ao inferno por causa do pecado, porque o pecado já foi pago. A Bíblia fala isso, já está pago. Não tem mais como você pagar um preço pelo seu pecado, porque Jesus já pagou, meu filho. Então Satanás ele sabe que não há nada que ele possa fazer para levar um crente, um cristão, né? Alguém que creu em Jesus para o inferno. Agora, e a respeito do seu futuro? Bom, o seu futuro na cruz, Cristo também te deu um. E não há nada que Satanás faça para tirar esse futuro do cristão. Né? A única coisa que pode te impedir de entrar no céu é se você não crer. Né? É a apostasia, a não crer no evangelho que pode te fazer não entrar no céu. Então Satanás também não pode tocar no seu futuro. Né? Ele não pode tocar nem no seu passado para te levar para o inferno por causa dos seus pecados, né? Nem no seu futuro ele pode te tocar. Por quê? Porque Jesus já conquistou o seu futuro na cruz e se você creu no evangelho em Cristo, você já teve os seus pecados perdoados e já está, né, já tá salvo. A sua entrada no céu ela foi garantida mediante a fé em Cristo Jesus. Então, não há nada que se possa fazer com relação ao seu pecado por Satanás, nem com relação ao seu futuro no céu, né? Cristo já fez isso e Satanás sabe que ele não pode tocar nisso, né? Então só sobra um lugar para Satanás operar, no presente. No presente. É o único lugar onde Satanás pode mexer com você que é cristão. É no presente, porque o seu futuro e o seu passado pecaminoso, ele já está pago, a sua carne já morreu. Satanás não pode levar isso mais para o inferno, essa carne para o inferno, porque o preço por ela está pago. Né? Então, a única coisa onde ele pode atacar é o seu presente. E como ele ataca esse presente? Presta atenção. Satanás não pode tocar em um cristão. Tocar em que sentido? No sentido espiritual, tá? Deixa eu ver se está dando foco aqui. Tá. Satanás não pode tocar espiritualmente num cristão. Por quê? Eu vou te explicar por que Satanás, o maligno, não lhes toca, a Bíblia fala. O maligno não toca um cristão no âmbito espiritual. Por quê? Porque, presta atenção, Satanás, ele só habita em casa vazia. Porque não tem como dois senhores coexistirem no mesmo templo. Se você está entendendo isso aqui, comenta aí. Eu entendi o que você falou. Satanás só habita em casa vazia. Aonde tem o Espírito Santo de Deus, Satanás não toca mais. Por quê? Porque a casa está ocupada, moço. O que fala lá nos evangelhos, que Jesus fala da estratégia de Satanás? Satanás sai de um homem e se ele volta e encontra a casa vazia, ele traz mais 7 demônios, né?
O que Jesus está querendo dizer? Que não adianta você se libertar do domínio do mal se você não ocupar, né, o lugar do seu espírito com o Espírito Santo. Por quê? Porque o seu espírito de homem, ele está morto desde o Éden. Então, se o espírito está morto, Satanás vem e ocupa o lugar, né? Mas quando você crê em Cristo, o espírito é vivificado. A Bíblia fala isso, que o nosso espírito ressuscita com Cristo, né? Assim como a nossa carne morre com ele, o nosso espírito ressuscita com ele. Então o seu espírito é vivificado. E Satanás não pode mais tocar lá, porque quem habita dentro de você agora é o Espírito Santo, né? E aí, o que acontece, né? Acho que você não entendeu isso aqui ainda na Bíblia. Por que Deus te chama de justo e reto, mesmo você ainda pecando? Porque Deus olha para o seu espírito. E quando Deus olha para o seu espírito, o que ele vê é um reflexo de Cristo. Quando Deus olha para o seu espírito, o que ele vê é alguém como Cristo. Porque o que Jesus te devolveu na cruz é se tornar novamente a imagem e a semelhança do Criador. Então, quando Deus olha para você, ele vê alguém reto, justificado, no espírito, né? E ele vê um filho dele. O que é um filho? É alguém que é como Jesus, né? É um filho como Jesus. Então Deus olha para você e ele vê você reto, porque ele vê você no âmbito espiritual. E quando você crê em Cristo, você recebe o poder de ser feito o quê? Filho de Deus. Então Deus olha para você e vê um filho como Jesus, né? Como Jesus, que ele fala lá na hora do batismo de Jesus: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Este mesmo olhar que Deus tem sobre Cristo ali é o que Deus tem sobre você, quando você se torna filho, através da fé em Cristo Jesus. Agora presta atenção, o que muita gente não sabe é que quando Satanás olha para você espiritualmente, ele vê a mesma coisa. Ele olha para o espírito de um cristão e ele sabe que ali tem um filho e que ele não vai poder tocar mais naquele espírito, a não ser que aquela pessoa deixe a casa vazia. O que é isso? Ela cometa apostasia, ela abdique da fé, abandone a fé em Cristo Jesus e ela decida não crer mais, né? Então, a não ser que aconteça isso, Satanás não pode tocar em você porque você é filho, tá? Agora deixa eu te contar, se ele não pode tocar no seu espírito, se ele não pode te levar para o inferno com os pecados que você cometeu e que você comete, se ele não pode roubar o céu de você, porque Cristo já te deu isso através do sacrifício da cruz, qual a única coisa que sobrou para ele? Qual a única coisa que sobrou para ele? A Bíblia fala assim, que Satanás é o inimigo da vossa o quê? Da vossa alma. Satanás é o inimigo da vossa alma. Tá, eu vou te explicar por que a Bíblia fala isso. Porque é o seguinte, ele não pode mais tocar o seu espírito, porque o Espírito Santo está habitando lá, tá? Ele não pode mais condenar a sua carne, porque a sua carne já morreu com Cristo, tá? E ele não pode mais impedir você de entrar no céu com o corpo glorificado, porque Cristo já entrou e já garantiu isso para você. Então, a única coisa onde ele pode tocar é no terreno do meio, é na sua alma. Deixa eu ligar a luz aqui de novo. É na sua alma, tá? E é por isso que, quando você peca, a primeira coisa que você sente é tristeza, acusação. É por isso que Satanás é o acusador. Porque como ele não tem mais poder de fazer nada com você, ele só pode fazer uma coisa: te acusar, para não deixar que você perceba quem você é, e assim ele consiga te paralisar na terra. Ele já sabe que você vai para o céu, então o que resta para ele é paralisar você na terra para você não fazer nada aqui. Este é o único poder que Satanás ainda tem. É colocar dúvida na sua cabeça, é roubar o princípio de identidade que há em você, para que você não entenda isso, e para que, não entendendo isso, você se sinta culpado, você se sinta em dúvida sobre quem você é, e se sentindo assim, você não age, você não dá bom fruto, tá? Você não dá bom fruto. E aí, quando você não dá bom fruto, meu amigo, ele faz o que quiser aqui na terra. Por quê? Porque sobra espaço. A casa da terra está vazia, entre aspas, né? Quando você não dá bom fruto, quando você não se manifesta como filho na terra, é como se você deixasse a casa chamada terra vazia, né? Não tem ninguém se manifestando, então tem espaço, meu irmão. Tem espaço para ele.
Essa é a única coisa que Satanás ataca. Então eu quero fazer esse vídeo aqui para te lembrar que você é um filho e o seu passado já foi esquecido, o seu futuro já está garantido, o seu presente, o maligno não lhes toca quanto ao seu espírito, né? Então a única coisa que ele faz é ser um inimigo da sua alma, te deixar triste, te deixar culpado. Toda vez que você peca, ele fala, você não é perdoado, você precisa ficar pedindo 1 milhão de vezes perdão para Deus, e você fica nesse relacionamento como se Deus a qualquer momento fosse descer do céu e te matar. Quando na verdade ele já desceu do céu e te salvou. Só que você não consegue crer nisso. Por quê? Porque o inimigo da sua alma fica colocando dúvida na sua cabeça por conta dos seus pecados, quando Cristo já pagou o preço. Então, quando você cometer um pecado e você ficar, tristinho, não sei o quê, desconta em Satanás, meu irmão. Levanta e faz 10 coisas para Deus que vai deixar Satanás doido, entendeu? Por quê? Porque para a liberdade foi que Cristo te libertou. Presta atenção. Cristo não te libertou para toda vez que você pecar, você ficar paralisado, moço, por causa da culpa, né? Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, quando chega o cara numa maca lá para Jesus, né? Isso tá nos evangelhos também, e aí Jesus, ao invés de falar para ele, levanta e anda primeiro, ele fala assim, perdoados estão os teus pecados. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso, porque o que estava paralisando aquele homem não era simplesmente uma doença, né? Mas era a culpa. A culpa paralisa. Então, ao invés de Jesus falar para ele, levanta e anda, Jesus fala, perdoados estão os seus pecados. Aí os fariseus falam, mas como assim? E Jesus fala, que diferença tem entre falar levanta e anda e falar perdoado estão os seus pecados? O que Jesus queria dizer? O que está paralisando esse homem não é simplesmente uma doença. O que está paralisando ele é a culpa que ele carrega sobre o seu corpo, sobre a sua carne, dos pecados que ele cometeu. Só que eu estou dizendo agora, perdoados sejam os seus pecados. Aí Jesus termina falando assim, mas para que vocês não duvidem, levantem e andem. E aí o cara levanta e vai embora, né? Então, é para essa liberdade que Cristo te libertou, para que embora a sua carne, né, sendo pecadora e já tendo sido crucificada com Cristo, embora você ainda cometa esses erros às vezes, você possa ser livre para praticar as boas obras, porque se você não praticar as boas obras, né, você vai deixar a casa, o planeta vazio dos filhos de Deus. E aí quem vai ocupar? Quem vai ocupar é o reino do Satanás, né? Reino entre aspas. Ele não manda em nada também, né? Ele faz parte de um plano maior, tá bom? Mas então é isso. Eu queria te explicar por que é que Satanás ataca tanto isso e para te libertar disso. Você que errou em alguma coisa e você fica paralisado, abandone isso, rejeite isso, porque você, dos olhos de Deus, é um filho, tá? Um filho. O seu passado foi perdoado, os seus pecados foram perdoados, as suas enfermidades foram pagas na cruz, né? E não há nada que o maligno possa fazer para roubar você do céu. A única pessoa que pode tirar você do céu é você mesmo, através da apostasia, que é abandonar a fé, tá? Tem um padre, eu não lembro o nome dele, mas que dizia assim, o inferno é um lugar cheio de não, porque o único jeito de ir para lá é falar não para a graça e falar não para Deus, tá? Então, pare de ser paralisado pelos ataques à sua alma, né? Para de ficar tristinho porque você faz isso ou aquilo, né? Engole essa tristeza, esse negócio fica remoendo na sua alma, esquece isso, porque a sua identidade em Cristo é um filho, tá? E ele te libertou para que, embora você ainda não seja perfeito, você possa fazer essas boas obras e esfregar na cara do inferno que você é a imagem e semelhança de Deus, embora tenha cometido erros. Mesmo assim, Deus te faz imagem e semelhança, tá? É que Satanás tem uma dorzinha de cotovelo, sabe? Porque o que aconteceu? Ele cometeu um erro no céu e não deu muito bom para ele, entendeu? Aí ele tentou fazer você e eu cometer o mesmo erro no Éden, né? Mas aí, né? Deus não é bobo. Deus não é bobo. Ele quis fazer eu e você cometer o mesmo erro no Éden. Deus desceu e falou, então agora eles vão ser como eu na terra. Para que você veja que o preço que você pagou por tentar ser como eu no céu, não sendo você, né, digno disso, então eu vou pegar alguém que não é digno, alguém que caiu no seu engano e vou fazer dele meu filho conforme a minha imagem e a minha semelhança. É por isso que Satanás te odeia,
né? Mas Deus já te deu todas as armas aí para você saquear o inferno. Valeu? Vai aparecer aqui agora um vídeo, uma playlist sobre assuntos como esse. Você clica aí para assistir se você quiser. Um abraço.